em que você precisou cortar algo da sua vida porque aquilo estava afastando você de Deus? Quando foi a última decisão que realmente doeu, mas que foi necessária para proteger sua fé? O arrependimento nunca é confortável. A santidade nunca é barata. Envolve custo. O próprio Jesus disse que se o olho faz tropeçar, é melhor arrancar. E se a mão leva ao pecado, é melhor cortar. Hoje veremos isso na prática. Esdras 9 e 10, dois capítulos onde o povo de Deus precisou fazer escolhas que custaram lágrimas, perdas, ruptura. E é exatamente aí que a restauração começa. Vamos dividir a mensagem em duas partes. Esdras 9, o povo reconhece o pecado e confessa com quebrantamento. Esdras 10, o povo rompe alianças proibidas e volta à santidade com ação. Versículo 1 e 2, existe a denúncia dos casamentos mistos. Esdras 9 não condena casamentos com estrangeiras por serem estrangeiras. Condena casamento com mulheres pagãs, que não criam no Deus de Israel. Pertenciam a povos idólatras, e cuja cultura religiosa levaria o povo ao sincretismo, exatamente o que causou o exílio. A acusação é clara. Os líderes e os oficiais foram os primeiros a cometer esse pecado. Versículo 2. O problema era a infidelidade espiritual, não etnia. Prova disso a gente vê na genealogia de Cristo. As 3 estrangeiras: Raabe, cananeia, ex-prostituta, convertida e temente ao Deus de Israel. Rute, moabita, mas convertida e discípula do Deus de Israel. Ela disse: o teu Deus será o meu Deus. Betseba, provavelmente tita por casamento, ligada à linhagem de Urias. Nenhuma delas era idólatra. Todas abraçaram uma fé no Deus verdadeiro. A questão em Esdra era outra. Os homens estavam se casando com mulheres de povos idólatras, absorvendo seus cultos, as suas culturas, repetindo o pecado de Salomão, 1 Reis 11. Esdras sente o pecado do povo. Versículo 3 do capítulo 9 diz que: quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me sentei estarrecido. Esdras sente o pecado, rasga as roupas. É um ato de contrito, um ato de, como é mencionado aqui, aterrorizante, porque ele sente o pecado. E não só ele, outros que tremem ao Senhor, une-se a ele nesse sentimento no versículo 4. Os fiéis se aproximam de Esdras e sentem a mesma coisa e se unem a ele nessa questão de infidelidade. E aí vem a confissão. Uma confissão com transparência. No versículo 5 e 7. Ele ora ao Senhor e ele diz: meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado. Não consigo olhar para ti, Senhor. Não consigo nem te contemplar, de tanta vergonha que esse povo está me fazendo passar. Aspas. Ele diz: Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e nossa culpa sobe aos céus. Todo pecado sobe aos céus. Toda culpa sobe ao Senhor. Tudo chega ao Senhor. E ele reconhece que Deus preserva esse remanescente. Porque desde os antepassados, desde lá de trás, o povo continua pecando e se entregando
a idolatria. E por conta disso eles foram exilados, como ele menciona. Foram postos ao cativeiro, a reis, ao povo estrangeiro, submetidos a povo estrangeiro por conta do pecado. Mas agora, por um breve momento, Deus levanta os remanescentes através da sua misericórdia. Porque Deus deu isso para eles. E Esdras estava triste por conta do povo não ter sido fiel ao Senhor. Ele continua no versículo 9: somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco. Diante do rei Pérsia, dos reis da Pérsia. Ele destaca a bondade do Senhor, mesmo em meio aos pecados, mesmo em meio à escravidão, Deus tem sido bondoso para com eles, para reconstruir o templo, para levantar os muros de Jerusalém. E ele continua no versículo 10, ele não justifica o pecado, mas ele confessa. E agora, ó nosso Deus, podemos dizer depois de tudo isso, pois nós abandonamos os mandamentos. O mandamento é de muita importância, porque o mandamento protege o povo. Protege o povo contra infiltrações pagãs, contra a incredulidade, contra a idolatria, contra tudo que afasta o homem de Deus. A lei é importante, o mandamento é importante. O mandamento, como foi dito pelos profetas, não seja contaminado, porque aquele povo é contaminado, aquele povo não busca Deus, aquele povo rejeita Deus, aquele povo tem práticas impuras. Isso foi dito pelos profetas. Por isso, não deem suas filhas em casamento, os seus filhos em casamentos, não tomem as filhas em casamento, não se misture. Casamento é mistura. Casamento é você se unir, parentes com parentes, unir em uma grande comunidade. E é isso que eles estão falando aqui. Se você se unir com eles, você vai trazer a cultura deles, vai trazer a prática deles, vai trazer a crença deles. E Esdras destaca o que aconteceu. Depois de tudo o que nos aconteceu por causa das nossas más obras e por causa de nossa grande culpa, apesar de nos teres punido menos do que os nossos pecados mereciam, ó Deus. Versículo 13. E ainda nós nos teremos dado um remanescente como este. Esdras reconhece o remanescente, reconhece a culpa, reconhece que o povo errou, reconhece que Deus tem sido bom em levantar esses remanescentes. Como podemos voltar a quebrar teus mandamentos e realizar casamentos mistos, como práticas repugnantes? Ele está indignado. O povo passou anos exilado, anos escravizado. Como pode voltar a pecar agora que Deus nos trouxe, que deu esse remanescente? E a frustração de Esdras é grande por conta deste pecado. E ele no versículo 15, ó Senhor, Deus de Israel, tu és justo, e até hoje nos deixaste sobreviver como uma remanescente. Aqui estamos diante de ti com nossa culpa, embora saibamos que por causa dela nenhum de nós pode permanecer na tua presença. Esdras reconhece quem ele é, reconhece a raiz caída do povo. Não foi por falta de aviso. Foi a natureza pecaminosa que insiste em arrastar nossos desejos para longe da santidade. Como Paulo descreve na carta aos Romanos, o coração humano sempre tenta justificar o que Deus condena. Romanos 7,18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo.
Esdras se coloca nisso. Por que Esdras se coloca nisso? Porque ele fala nossa culpa, porque ele reconhece o pecado que todos nós temos, a nossa natureza pecaminosa, que é se afastar de Deus, fazer as coisas da nossa própria vontade, do nosso próprio querer. E Esdras reconhece isso. Esse nada de bom habita em mim que Paulo destaca é a referência ao estado caído do homem, ao nosso estado caído, ao meu estado caído, ao seu estado caído. Com isso a gente chega ao nosso primeiro princípio. Arrependimento começa quando encaro o meu pecado como Deus o vê. O arrependimento começa quando encaro o meu pecado como Deus o vê. E a pergunta que fica para nós, a aplicação que fica para nós é: o que você está justificando como fraqueza, quando na verdade é rebelião do seu coração? O que você está justificando como fraqueza, quando na verdade é rebelião do seu coração? Que pecado você trata como pequeno, mas Deus trata como grave e a sua culpa já chegou diante dele? Que pecado você trata como pequeno, mas Deus trata como grave e a sua culpa já chegou diante dele? Porque você ainda acredita que pode controlar seu pecado em vez de confessá-lo e abandoná-lo? Vamos tratar agora o abandono. O povo rompe alianças proibidas e volta à santidade com ação. Versículo de 1 a 4 é o levantar para agir. Secanias motiva Esdras a liderar essa mudança. Versículo 3: façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Aqui tem uma proposta. Vamos restaurar, vamos consertar, vamos voltar a agir conforme o Senhor quer. Esse agir conforme o Senhor quer, ele está ligado a uma ação. Nós temos que cortar. Nós temos que cortar aquilo que nos faz errar. É uma ação. Versículo 4. Levante-se. Esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. É o que foi dito para Esdras. Tenha coragem e mãos à obra. E o que Deus tem para nós nessa mensagem é: tenha coragem, mãos à obra. Mexer na nossa santidade, mexer naquilo que nos afasta de Deus, precisa de mãos à obra e de coragem. E vem o romper das alianças que afastam de Deus. Esdras se levanta sacerdotes. Esdras reúne o povo. Alguns são contra, poucos, mas boa parte está com ele. A maioria está com ele. Então Esdras retirou-se de diante do templo de Deus e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasabe. Enquanto esteve ali, não comeu, não bebeu, lamentando a infidelidade dos exilados. Essa ação de Esdras de se retirar, de jejuar, de buscar a Deus orientação. Quando a gente está mexendo com pecados da carne, a gente precisa, e dos outros, a gente precisa ter muita orientação do Senhor, muita ajuda de Deus. Ele fez uma proclamação a toda Jerusalém, convocou todos os exilados a se reunirem, todos os líderes, todas as autoridades. No prazo de 3 dias, todos os homens de Judá e de Benjamim tinham se reunido em Jerusalém. No 20º dia do 9º mês, todo o povo estava sentado na praça, que ficava diante do templo de Deus. E todos estavam profundamente abatidos por causa da reunião e também
porque chovia muito. Existia um abatimento. A extrema importância desse abatimento, porque traz mudança. Quando a pessoa olha para o que ela viu, porque ela fez de errado, traz abatimento. O arrependimento gera mudança. Então o sacerdote Esdras levantou-se e lhe disse: vocês têm sido infiel. Casaram com mulheres estrangeiras, com o povo pagão, com o povo que não acredita em Deus. E aqui tem uma culpa. Agora confessem seu pecado ao Senhor Deus dos seus antepassados. Confessar o pecado significa o primeiro passo do arrependimento. O primeiro passo do arrependimento é confesse seu pecado. Porque a aliança com Deus está rompida por conta do teu pecado. Porque o pecado afasta de Deus. A comunidade toda respondeu em alta voz: você está certo. Devemos fazer o que você diz. Ele diz o quê? É triste. Separem-se dos povos vizinhos e das mulheres estrangeiras. Mas o povo reconhece que ele está certo. É uma lição grande para nós cristãos. Temos que tomar cuidado com quem nos relacionamos. Temos que instruir os nossos jovens com quem se relaciona. O mandamento é muito importante. Temos que romper as alianças. Romper as alianças. É um contexto único. A restauração do povo no pós-exílio. Esse momento exigia preservação espiritual, restauração da identidade do povo, proteção da linhagem messiânica, que vinha de Judá. Jesus precisava vir num povo separado, num povo santo. Prevenção do novo cativeiro por idolatria. O casamento realizados eram ilícitos, feitos contra a lei. O Antigo Testamento exigia uma nação santa, uma nação com fronteiras. A aliança era diferente. A aliança do Antigo Testamento era com a nação. A aliança do Novo Testamento é com a pessoa. A mesma prática se aplica à pessoa. Porque se você tem a oportunidade de não se envolver com um infiel, essa é a orientação de Paulo no Novo Testamento. Não entre em julgos desiguais, porque vai abater sua fé. O mandamento está dado porque destrói a fé. Versículos 13 adiante, vem o transformar o arrependimento em ações concretas. A gente vê que a comissão trata o caso por conta do erro cometido e vai até o final a lista dos nomes de cada pessoa, de cada família, de cada filho. Eles restituem, devolvem a esposa, os filhos, mas restituem. Triste, lágrimas, ruptura. Não é fácil. É cortar as mãos. É lançar fora os olhos. É o que Jesus disse. Na prática. O que Esdras ordenou ao povo é exatamente o que Jesus ensinou. Se o pecado estiver no seu olho, corte o olhar. Se estiver na tua mão, corte a ação. Se estiver no teu pé, corte o caminho. Jesus não falava de mutilação física, ele falava da violência espiritual necessária para abandonar aquilo que nos destrói. Mateus 5, 29 e 30. Revela que a santidade exige decisões tão dolorosas quanto cortar um membro do corpo. E com isso a gente chega ao nosso segundo princípio. Arrependimento real exige decisões duras que provam mudança verdadeira. Arrependimento real exige decisões duras que prova mudança verdadeira. E a pergunta de aplicação que fica é:
Que alianças, hábitos ou vínculos você precisa cortar hoje para se reconciliar com Deus? O que você precisa cortar hoje mesmo, sabendo que vai doer profundamente? O que você está evitando obedecer porque vai te custar algo? O que você está evitando obedecer que vai te custar algo? Imagine Jesus diante de você hoje, examinando sua vida. O que ele diria? Se Jesus estivesse diante de você, o que ele diria para cortar agora? Tenha uma ótimas férias. Nos vemos depois do carnaval, nosso período de recesso. Que Deus te abençoe. Continue orando, continue estudando a palavra de Deus. Tenha um ótimo Natal, um bom Réveillon. Que o Senhor te abençoe. Até o ano que vem.